com esta visão, então, abriu-se uma porta, vamos tentar diminuir isto, e realmente diminui. Porque um dependente químico, quando obviamente já instalada essa doença, ele tende a faltar 5 vezes mais do que um funcionário comum, que obviamente terá, num momento ou outro, algum problema pessoal, impedindo a sua ida ou fazendo com que ele se atrase para chegar ou sair antecipadamente do ambiente de trabalho. Então, isto é um fato e ajuda muitas vezes a diminuir essa questão. Há empresas que a porta de entrada de um programa desse está associada à segurança. Todos sabemos que hoje as ISOs todas preservam e incentivam o acidente zero. Né? E vamos considerar que acidente não precisa ser de grandes tragédias, empilhadeiras ou máquinas pesadas. A gente pode pensar que acidentes muitas vezes acontecem com uma folha de papel, com o cair de uma escada, com um tropicão num equipamento ou coisa parecida. Isso também deve ser considerado. Há empresas em que isso ao longo dos anos foi variando de acordo com o ramo de atividade, até mesmo o grau de risco de cada empresa. Então, você tem ainda as empresas que a saúde foi o grande motivador. Não que a recuperação não seja barrado na saúde, mas o gasto com a saúde do funcionário é um fator motivacional. Porque um funcionário com um problema desta ordem gasta 3 vezes mais, usa 3 vezes mais o plano de saúde do que um outro funcionário. Sem dúvida. E a sua família chega a usar até 4 vezes mais. E uma vez em recuperação esse funcionário, observa-se que esta família tem a possibilidade de usar muito menos esse plano de saúde do que uma outra família comum que não tem um problema dessa ordem. Você tem algum dado, por exemplo, porque em relação à dependência do álcool, nós sabemos que toda a família adoece. Você está dizendo que vamos dizer, um bebedor abusivo, que já está se tornando dependente para a empresa, pelas abstinências, pela falta em trabalho, sendo que a própria família muitas vezes é facilitadora, porque ele liga dizendo mentiras. Não é? Ele fala que morreu fulano, Beltrano, que eu estou doente. Então, a própria família já é facilitadora para ele continuar agindo da mesma forma. Isso. Não somente a doença é dele, a família também fica doente, também vai utilizar o plano de saúde, no caso, Sim. pelo motivo da dependência? Pelo motivo da dependência do outro, mas muito mais pela disfunção de comportamento e pela dificuldade de lidar com o que sente, com o que se percebe, com o que se precisa. Como depressão, ansiedade... Sem sombra de dúvida, porque a relação da doença da família de um dependente químico está associada diretamente às emoções. O indivíduo deixa de cuidar de si, deixa de perceber-se para tentar cuidar do dependente. Na verdade, não cuidar, mas controlar, propriamente dito. E, obviamente, isto é um desgaste, porque não há controle, né? Mal a gente consegue cuidar de nós mesmos, que dirá cuidar do outro desta maneira. Cuidar de uma maneira obsessiva, de uma maneira endeusando, né? Para realmente parar, com que o outro pare aquela atitude destrutiva. Desta maneira, a família adoecida, obviamente, embora ela não use drogas, ela não beba de forma exagerada álcool, ela provavelmente vai adoecer, ela embute os seus sentimentos, ela tem dificuldade de lidar com aquilo que sente, obviamente vai implodir, né? Em algum lugar isso vai aparecer. Sem dúvida. E aí os problemas todos digestivos, os problemas todos emocionais, associados, somatizando as doenças físicas e tudo, e isso está estabelecido. Obviamente esse indivíduo vai muito mais ao médico, não só por depressão, mas vai ao médico porque tem a pressão alterada, porque está com uma arritmia cardíaca, ela está com várias outras coisas acontecendo. Se o médico não investigar ou ela não se dispor a contar, vai falar do sintoma físico, mas, na verdade, talvez a causa seja outra. É a inabilidade de lidar com a aceitação de que na sua casa tem um grande problema, tem um problema de drogas. Que é o alcoólico, E isto faz com que esse indivíduo consuma, que ele utilize mais o plano de saúde, obviamente, gerando um custo para a empresa, que é essa relação. Você acha que as empresas têm essa visão? Eu acho que cada vez mais. Cada vez mais. Há muitas empresas no Brasil e no exterior que têm essa postura. Alguns anos atrás, em 2004 mais ou menos, houve um congresso internacional na cidade de Florianópolis, organizado aqui
pelas entidades brasileiras de estudo de álcool e outras drogas, onde foi convidado, nós mesmos de Vila Serena fizemos o convite para pessoas da Ásia, para pessoas da Europa, para alguns grupos da América do Norte, América Central, apresentarem os seus trabalhos. O que é que elas faziam na empresa? Foi o primeiro espaço para as empresas apresentarem. E, obviamente, convidamos as empresas nacionais que têm programas, alguns programas têm mais de 30 anos, para que apresentassem os relatórios, apresentassem os seus números. E os estrangeiros ficaram absolutamente boquiabertos de perceber o que é que era possível fazer no Brasil, porque lá eles não têm essa oportunidade, até por questões culturais, como invasão de privacidade ou coisas parecidas. E aqui a coisa é bastante direta, com o jeitinho que temos, mas que eu acho que é muito salutar, é do tipo, está interferindo, está. Você tem um problema, ou você trata esse problema e nós estamos dispostos a lhe ajudar a tratar o que está interferindo no seu desempenho, ou não podemos ter mais você. Ah, mas é por aí mesmo. Queremos você de volta, mas não da maneira que está. E isto é uma coisa importante neste processo. Então, há muitas empresas no Brasil, como eu já disse, que têm um programa formal e quem ainda não tem, vem buscando ter. E assim, quais as vantagens que você vê que a empresa lucraria adotando essa política, essa filosofia, com um programa para combater essa dificuldade na empresa? Tá, eu acho que a gente pode estabelecer uma relação custo-benefício nessa situação. Como eu fui relatando anteriormente, custos mensuráveis e outros não. Mas dentro dos mensuráveis, você tem, obviamente, a oportunidade de mensurar o absenteísmo, os gastos com o plano de saúde, pode-se medir a relação com a segurança. Os não mensuráveis, né, são mais subjetivos. A imagem da empresa, a relação com o clima organizacional, porque na medida em que você tem uma pessoa com humor alterado, por utilizar substâncias que realmente fazem isso, mudam o comportamento, o estado de consciência, você tem uma dificuldade de equipe, uma dificuldade de trabalho, uma dificuldade de relacionamentos. Uma vez estabelecido isso, impacta diretamente no clima organizacional. Então, estas questões, você tem coisas como, por exemplo, hoje, responsabilidade social é uma porta de entrada para um programa. E pode ser, obviamente, mensurado. É muito mais vantajoso, isto não é uma história feita no Brasil, é uma história feita em todo o mundo, é muito mais vantajoso tratar um dependente químico do que demiti-lo. Porque as custas demissionais, sem sombra de dúvida, são grandes. Você pode estar dispensando uma mão de obra qualificada, alguém que conhece de pronto a sua empresa, né? Tem conhecimento, tem cultura da sua empresa, e na medida em que você dispensa esse funcionário e vai ter que ter tempo, ter que ter habilidade para treinar uma nova pessoa e que sem nenhuma garantia de que quem está chegando, dali a algum tempo, não vá apresentar um problema da mesma ordem. Então, em geral, essa recuperação do funcionário, sem sombra de dúvida, é muito mais vantajosa. Algumas empresas que fizeram uma mensuração dos resultados com a sua matéria-prima, primeira mesmo. Então, o fabricante de borracha, por exemplo, de pneus, ele pode mensurar em quilos de borracha o que isso significa, as horas trabalhadas ou coisas parecidas. Há um estudo muito antigo que mostra que para cada $1 investido, depois de um ano com o indivíduo em recuperação, você obtém de $3 a $4 de retorno, né? Além do que o agradecimento e a coisa toda. Maravilha, hein? Caramba, tem alguma estatística assim que mostra o número de acidentes? Tem a CIPA, no caso, não é? Mostrando quando se trabalha, no caso, a dependência, diminui o número de acidentes. Sem sombra de dúvida. Há empresas que conseguem, depois de um período, principalmente se o foco for esse, ela consegue diminuir significativamente. Obviamente, os graus de risco devem ser considerados de cada atividade, mas ela diminui consideravelmente, até porque, se fosse para te relatar em números, um dependente químico tende a sofrer de 2 vezes mais acidentes do que um outro funcionário.
por distração, por falta de habilidade, por dificuldade de coordenação motora, por síndrome de abstinência, muitas vezes não pelo uso efetivo, mas pela síndrome de abstinência, e isso em geral provoca sérios acidentes para o próprio indivíduo ou para a comunidade. E quando você é chamada por uma empresa que já está tendo essa dificuldade, você percebe? Ou porque eles sabem que existe esse programa, então vamos incrementar, melhorar o quadro de benefícios para a nossa empresa, então vamos buscar uma assessoria. Em geral, tem-se muito pouca prevenção em termos de Brasil. Um programa dessa ordem tem o cunho de ser preventivo, tem um cunho de ser de recuperação e, eventualmente, de reintegração desse funcionário, sem sombra de dúvida. Mas, num primeiro momento, a grande maioria das empresas observam que tem uma dificuldade dessa ordem e, talvez, com os outros problemas isso aconteça, mas com dependência química, sem sombra de dúvida, é um grande fantasma dentro da companhia. O gestor não quer lidar com o problema, ele não sabe lidar com o problema. O RH tende, muitas vezes, a ser muito mais preconceituoso do que o próprio operacional, no sentido de falar sobre o assunto, porque tudo é tabu, tudo pode virar uma invasão de privacidade, só que a coisa está escancarada. Quer dizer, a empresa toda, a rádio peão, a rádio chofer, seja ela qual for, sabe que aquele indivíduo tem um problema. É verdade. E aí as pessoas não fazem grandes coisas. Então, a empresa muitas vezes tem essa dificuldade na prevenção e, por isso, inicia-se um trabalho porque apareceram alguns casos ou tem alguma coisa e precisam ter algum recurso. Mas nós vamos falar sobre esse trabalho já, porque agora nós precisamos fazer o nosso intervalo. E já voltamos com a Suzy Morgado. Até já. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o teu amor. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso